Então nós vamos dar início à nossa aula e nós vamos terminar de fazer a correção da apostila, tudo bem? Nós paramos no exercício 2, né? Fizemos a correção até o exercício 2 e temos que resolver o 3. É isso? Sim. Pedro? Eu. Foi você que falou sim? Sim. Ok. Então vamos lá. Para o exercício 3. Então, ele fala o seguinte: quando uma pizzaria cobra R$ 14 por pizza, 80 unidades são vendidas por dia. Quando o preço é R$ 12 por pizza, 90 unidades são vendidas. Admitindo que, essa parte é importante, tá? Admitindo que a quantidade vendida é Y. Então, quantidade vendida Y seja em função do primeiro grau do preço X. Então, preço X. Dada pela expressão, qual que é a expressão? Y menos 5x mais 150. Qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Então, qual que é o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Então, a receita, quem que é receita? Vamos lá. A receita não é o preço do produto vezes a venda? Certo? Quem que é a receita da sua empresa? É o preço que você determinou pelo produto vezes quem? A quantidade de vendas. Concorda comigo? Sim ou não? É o preço vezes quem? A venda. Ok? Então é isso que nós sabemos de receita. É o preço vezes a venda do meu produto. Ok? Agora, fazendo isso em função matemática, a minha receita em relação a quem? A minha receita em relação a X é igual a quem? O preço, quem que é o preço? Não é o X? Vezes quem? A venda. Quem que é a venda? Y. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não. Carlos, Cassiane, Diogo, Gabriel. Dúvida. Qual a Tranquilo? dúvida? Podemos seguir? Ok, então o que nós vamos fazer agora? Eu sei que a minha receita em função de X é eu pegar o meu preço e fazer vezes a minha venda. Só que nesse caso, a minha venda, ele falou que o Y está dado em função do primeiro grau. Quem que é a função do primeiro grau de Y? 5x menos 5x mais 150, ok?
Então, nós vamos fazer o quê? A substituição dos valores. 5x é igual a x que multiplica quem? Lembrando que isso daqui é um binômio, tá? Se é um binômio, necessariamente eu preciso colocar dentro do parênteses. Menos 5x mais 150, ok? Vezes menos 5x mais 150, ok. Esse x ele está multiplicando o binômio, então o que eu tenho que fazer? Aplicar a distributiva em ambos os termos, ok? Então vai ficar x vezes 5x, daqui dá menos 5x ao quadrado. Mais com mais é mais. 150 vezes 1 é 150. E 150 vezes 1x, então vai ser equivalente a 150x. Ok? Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Quando eu fiz essa multiplicação, qual foi o meu maior grau aí? O maior grau é o grau 2, ok? Grau 2, porque aqui não tem nada, mas é grau 1. Então, se eu tenho grau 2, automaticamente eu tenho uma função do Segundo grau. segundo grau. Se eu tenho a função do segundo grau, eu preciso fazer o estudo de caso. Ou seja, quem que é meu A? Meu A vale quantos? Menos 5. E o B? 150. E o C? Não tem. 0. É 0. Se meu A é menor que 0, o que acontece? A parábola tem concavidade para baixo. Isso, A menor que 0. Parábola tem concavidade voltada para baixo. Ou seja, ela faz isso. Ó. Se ela faz isso, o que acontece? Quem que é esse cara aqui, ó? Nós conhecemos como vértice. Então, ela atinge a receita ou o lucro máximo. Ficou claro? Então, aqui, quando eu fizer o eixo, quando eu puxar lá, falar que isso aqui é o eixo Y, e esse é o eixo X, aqui vai ser o minha receita, certo? Isso daqui vai ser o preço, tá? Em função de X, certo? Sim ou não? Então, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o lucro máximo, ou seja, a receita máxima, ou o valor a ser vendido? Ele pede a receita máxima ou o valor a ser vendido? Ou ele pede esse Valor cara? a ser vendido.
a ser vendido. Então, nesse caso, eu preciso encontrar o x do vértice. Vocês têm que entender quando que eu vou encontrar o x do vértice e quando que eu vou encontrar o y do vértice. Tá? Porque se aqui é a receita, o meu preço está aqui. Ó. Eu encontro o meu preço que eu devo colocar no meu produto para eu obter minha receita máxima, o meu lucro máximo. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Sim. Então eu preciso encontrar o meu preço de venda aí. Tudo bem? Aqui eu só esbocei o gráfico para vocês terem uma noção, mas eu já vou apagar e depois eu faço ele novamente. Então vamos lá. Então, lembrando que a minha receita de x é igual a menos 5x² mais 150 igual a x. Esse r de x é a mesma coisa que se eu estivesse falando y, tá? Ou f de x, é a mesma coisa, tá? F de x que é igual a y que é igual a r de x, dá no mesmo. Bom, se eu sei que é uma função do segundo grau, pelo estudo de caso, a parábola tem concavidade voltada para baixo, ela atinge o valor máximo, tá? Atinge o valor máximo. Aí eu teria que encontrar quem depois? Quem que eu teria que encontrar? Discriminante, né? Por que eu encontro o discriminante ou o delta? Para saber quantas raízes? Isso, para saber quantas raízes possui, certo? Então eu encontro o delta para saber se o delta é maior, menor ou igual a zero. Se o delta for maior que zero, possui duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, possui duas raízes reais e iguais. Se o delta for menor que zero, não possui raiz. Tudo bem? Para eu encontrar a Sim. minha... Vamos lá, então. O delta vai ficar... Então, vamos lá. Encontrar o discriminante. Ou seja, o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o B? 150 ao quadrado. Quem que é o A? O 4. Quem que é o A? O A é menos 5. Quem que é o C? O C é 0. Então, na verdade, isso daqui vai dar 150 ao quadrado, ok? E vai dar 22.500. 4 vezes 5, 20, vezes 0 vai dar 0. Então, tudo isso daqui vai dar 0. Mais 22.500 mais 0 dá isso daqui, ok? Então, o meu delta, ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, o que que acontece? Delta maior que 0 Duas possui raízes reais distintas. Isso. Vai. duas Aí. raízes reais e distintas. Ok, então eu sei que ele possui duas raízes. E agora eu preciso encontrar quem? O x1 e o Aqui. x2, não é?
Como que eu faço para eu encontrar o x1 e o x2? Nós já vimos que nós temos várias vertentes aí para nós estarmos encontrando. Como que eu encontro? Hã? Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Isso, posso encontrar pela fórmula de Bhaskara ou também eu posso encontrar por soma e produto. Só o que acontece quando nós já vimos isso daí. Quando eu não tenho, quando o termo independente é zero ou o B é zero, tem duas situações. Quando o termo independente é zero, não tem necessidade de eu jogar no Bhaskara ou fazer soma e produto. Eu pego a minha função e igualo a zero. E o que acontece? Como eu não tenho o termo independente, o que eu vou fazer? Eu tenho dois termos em comum. Quem que é em comum? O x, não é? Então, quando eu não tenho c, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em Evidência. Se eu não tivesse o b, eu ia isolar o x. Certo? Se eu não tivesse o b, eu ia isolar o x. Mas nesse caso eu tenho o a e o b. Então eu não tenho o termo independente, eu coloco em evidência. Quem que eu coloco em evidência? O x. E também denota-se que o 5 e o 150, eles são o quê? Múltiplos. Se eles são múltiplos, eu também posso colocar o 5 em evidência. Ficou claro? Então eu vou colocar o menos 5x em evidência, vezes que número eu multiplico menos 5x, ou letra, para dar menos 5x ao quadrado? O x, não é? Positivo. Por quê? Se eu multiplico, olha lá, se eu aplico a distributiva aqui, ó, menos 5x vezes x vai dar menos 5x ao quadrado. Eu não volto aqui, ó. Ok? Ficou claro para todos, sim ou não? Agora, quem que eu multiplico aqui e que sinal eu coloco aqui para dar 150x? Que número eu multiplico por menos 5x para dar 150x? E aí? É menos 30, não é? Oi? É menos. Acho que é 30, não tenho certeza. Isso. Quem que respondeu? Gabriele? Aham. Isso mesmo, Gabriele. Por que menos 30? Porque quando eu aplico a distributiva, olha lá, menos com menos dá mais, ó. Menos com menos dá mais. Eu volto aqui, ok. Bateu, bateu. E 5x vezes 30x dá 150x. Ok? Então, agora eu vou encontrar minhas raízes. Menos, como que eu encontro as minhas raízes? Eu vou pegar o menos 5x e vou igualar a zero. Certo? Então, menos 5x igual a zero. Isso daqui vai ficar x dividido por 5. Então, meu x1 é zero. Ok? Se eu peguei o 5x, agora quem que eu pego? O x menos 30. Igual a quem? A zero. Então, x menos 30 igual a zero. X é igual a... Vai ser o meu x2. Oi? X igual a 30. 30 positivo. Ficou claro? Então, isso daqui são minhas raízes. Tá? Eu poderia encontrar por Bhaskara, poderia.
Eu poderia encontrar pela soma e pelo produto? Também poderia. Só que nós já vimos anteriormente, quando eu não tenho termo independente, eu coloco em evidência, facilita a minha vida. Tudo bem? Então a primeira raiz minha é 0 e a segunda é 30. Agora nós vamos projetar no gráfico. Ou seja, a minha primeira raiz vale quantos? 0, aqui na origem. É o meu x1. E a minha segunda raiz vale quantos? 30. 30. Então esse daqui é meu y, meu eixo y, que é o meu Rx, minha receita. Esse aqui é meu eixo x, que é o preço, tá? Então, o meu gráfico, como que ele vai ficar? Ele vai começar aqui, né, ó. Tá? Ele vai vir aqui, ó, fazer isso, ó. Atinge o máximo lá e volta. Certo? Então, esse cara aqui é o meu vértice. Se ele é o meu vértice, ele é minha receita máxima. Ok? O que acontece? Esse meu x aqui, ó, o meu x do vértice, eu consigo encontrar ele, sim ou não? Eu consigo saber ele só pelo gráfico, o meu x do vértice? Consigo? Consegue. Por que eu consigo? Tem que pegar a metade do 30. Exatamente. O x do vértice, ele é o ponto médio das raízes. Então, o x do vértice é o ponto médio das raízes, ou seja, eu andei de 0 a 30, eu andei 30 unidades. A metade de 30, então meu x do vértice nesse caso aqui vale quantos? 15. 15. Ficou claro para todos? É isso que eu tenho que entender do gráfico. Quando eu faço o gráfico para vocês, vocês têm que entender o porquê, o motivo pelo qual desse 15. E aqui, o que acontece? Se eu quero saber a receita máxima, se ele fala assim, qual foi o lucro máximo? Se você foi o lucro máximo, aí você precisa encontrar quem? O y do vértice. Tudo bem? Então, se eu não entendi, quero jogar na fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos o nosso b é 150. 2 vezes a, o nosso a é menos 5. Olha lá, então vai ficar menos 150 dividido por 2 vezes 5, 10. Só que mais com menos é menos. Menos com menos é mais. Corta 15 dividido por 1, 15. Olha lá, bateu? Sim ou não? Sim. Ok, então independente se eu fizer o meu gráfico, desde que eu tenha o conhecimento, certo? Nós já fizemos o estudo de caso da parábola. Então vocês já têm esse conhecimento, tá? Então, qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Para maximizar, ou seja, para chegar no meu lucro máximo, eu preciso vender
a R$ 15. Então, a resposta é o quê? R$ 15. Ficou claro? Ok? Ok. Tudo bem, Leonardo? Conseguiu entender? Entendi, professor. Ok. Se eu falasse então, Leonardo, qual seria o lucro máximo? Quem que eu teria que calcular? O lucro máximo? Como? Se eu falasse para você, aqui eu pedi o preço, né? E o lucro? Como que eu encontraria o lucro máximo? Pela vértice? Sim, mas eu tenho x do vértice, tem y do vértice. O lucro máximo eu teria que jogar em. Eu teria que encontrar quem? O Y. O y do vértice, isso mesmo. Qual que é a fórmula do y do vértice, você lembra? Do Y não. Alguém lembra? Ajuda o nosso amigo Leonardo, por favor. Y do vértice é o menos Dividido por por 4 vezes A. vezes A, isso mesmo. Y do vértice é menos delta dividido por 4A. Então, quem seria meu lucro máximo aí? Ó? Y do vértice vai ser menos delta. O delta é 22.500 dividido por 4 vezes A. O A é menos 5. Então, o Y do vértice vai ficar 22.500 menos dividido por menos 20, né? Corta esse com esse. Então, y do vértice vai ficar 2.250, menos com menos dá mais, dividido por 2 vai dar 1.125, ok? Entendi. Então, nesse caso aqui, ó, meu y do vértice, ou seja, meu lucro máximo, quando eu faço uma venda de 15, certo? Que eu cobro R$ 15, o meu lucro máximo da minha empresa vai ser equivalente a 1.125. Ficou claro para todos, sim ou não? Sim. Ok. A empresa WQTU Cosmético vende uma quantidade X de determinado produto, cujo custo de fabricação é dado por 3x² mais 232 e o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. Considerando que o lucro obtido é dado pela diferença entre os valores de venda e custo, a quantidade de unidades a serem vendidas para se obter o lucro máximo é. Então, quando ele fala aqui, ó,
Considerando que o lucro obtido é dado pela diferença. Em sentença matemática, diferença para nós é o quê? Subtração. Subtração, exatamente. Então ele fala que é a diferença entre quem? Os valores de venda e o custo. Ok? Então, ó, o custo, quem que é o custo para nós? Ele deu lá, ó. Vende uma quantidade X de determinado produto, cujo custo de fabricação é dado. Então, custo é dado por quem? 3x² mais 232. Isso mesmo. E o seu valor de venda, ou seja, venda. Quem que é a venda? 180x menos 116. Ok. Até aí, beleza. A empresa vendeu 10 unidades do produto. Tudo bem. Aí ele fala o seguinte. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter o quê? O lucro máximo. Então tem que entender. Ela quer saber quantas. Ela quer saber o quê? Ó? Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender. Então ela quer saber o quê? O X do vértice ou o Y do vértice? Quem que ela quer saber? É isso que eu preciso que vocês entendam. Se o exercício está pedindo para nós encontrarmos o X do vértice ou o Y do vértice, eu não vou obter um lucro máximo. Se eu vou obter um lucro É isso. máximo, aqui é o meu L de X. Aqui é minha venda. Certo? Ou seja, aqui é a quantidade de peças do produto. Certo? Aqui é o produto. Então, ele quer saber o quê? O meu lucro máximo é isso daqui. Ele quer saber o Y do vértice, certo? Que eu vou chegar aqui. Provavelmente eu vou encontrar algo relacionado a isso. Eu vou ter um lucro. Vou ter um lucro máximo. Ele quer saber o meu Y do vértice ou ele quer saber o meu X do vértice? Y. O X do O X ou o Y? O Y do vértice é meu lucro máximo. Então, o meu X do vértice é o meu produto, é minha venda. Quantos que eu preciso vender para que eu possa obter um lucro máximo? Então, quantos que eu preciso vender aqui no X do vértice? Eu tendo o X do vértice, eu vou obter meu lucro máximo, que é o Y do vértice aqui, ó. Ficou claro que eu preciso encontrar o X do vértice e não o Y do vértice? Sim. Todo mundo conseguiu entender ou teve alguém que ficou com dúvida? Se ficou com dúvida, eu explico novamente. Tem problema. Tudo bem? Ok, então vamos dar sequência. Ô Ana, você não falou nada, não mandou mensagem para mim aqui, subentende que você está entendendo, tá? Se você tiver dúvida, você me pergunte aqui no WhatsApp. O chat fica meio difícil eu ficar lendo. Beleza. Estou entendendo. Beleza, Ana. Se alguém que está com o microfone não estiver entendendo, faz favor, tá? Aqui ela avisou no início que estaria sem o microfone. Então, agora ele fala assim, ó, considerando que o lucro obtido, então, isso daqui é importante. Quem que é o lucro? Ele fala, o lucro é o quê? É dado pela diferença entre, então nós sabemos que diferença é uma subtração, entre os valores de venda, então é venda, menos quem? O custo. Ok? Agora isso daqui em sentença matemática, como que vai ficar? Lucro
de x é dado pela venda. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com binômio, então necessariamente eu preciso fazer o quê? Colocar no parênteses, tá? Não posso esquecer isso. Então, minha venda é 180x menos 116, menos esse menos foi dado pela fórmula, foi dado no enunciado. Abro o parênteses aqui do meu custo. Meu custo é 3x² mais 232. Agora eu preciso tirar do parênteses. Para eu tirar do parênteses, o que eu vou fazer, Ezequiel? Vamos lá, meu amigo. Ezequiel, ele estava aqui até agora, não estava? Saiu? Guilherme. Fala para mim, Guilherme. Vai fazer a distributiva? Isso aí, meu parceiro. Exatamente, aplica a distributiva do sinal aqui, ó. Tudo bem? 180x menos 116, menos com mais, menos 3x². E menos com mais, menos 232. Agora eu agrupo os termos semelhantes, que neste caso, semelhante, eu tenho apenas esses dois carinha aqui, ok? Então eu já vou colocar em ordem crescente. Então, meu lucro de x vai ficar menos 3x² mais 180x, devo 116 e devo 232, isso daqui é equivalente a 348. Então, estou devendo 348. Até aqui, tudo bem? O que dá para eu fazer para facilitar a minha vida aqui? Hã? Eu sei, o meu grau aqui é grau 2, então eu tenho uma função do segundo grau, certo? Mas, o que dá para eu fazer para facilitar a minha vida aqui? O que nós vamos fazer? Achar discriminante? Achar o discriminante? Também posso encontrar o discriminante, né? Primeiro eu preciso fazer o estudo de caso, né? Eu sei que é uma função de segundo grau, preciso encontrar o A, o B e o C. Só que o que acontece? Para facilitar a minha vida, ó, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 348. Eu sei que 180 ele é múltiplo de 3. Se eu tirar o zero aqui, fica 18. 18 é múltiplo de 3, certo? 180 também é múltiplo de 3. Então dá para eu simplificar, só que para eu simplificar, eu tenho que simplificar todos os termos. O 348, ele é múltiplo de 3? 348, ele é múltiplo de 3? Aí entra o critério de divisibilidade. Qual que é o critério de divisibilidade por 3? Alguém lembra? Não? Então eu preciso somar os algarismos absolutos. Se essa soma for um número divisível por 3, automaticamente 348 é divisível por 3. 8 mais 4 dá 12. E 12 mais 3? 15. 15 é múltiplo de 3? Sim. Então, necessariamente, o 348 ele é múltiplo de 3. Então, para facilitar a minha vida, eu vou dividir todos esses termos por 3. Ficou claro? Sim. Por isso que eu preciso ter na mente os critérios de divisibilidade. Por quê? Para facilitar a minha vida. Todo critério de divisibilidade facilita a minha vida quando eu chego na parte da álgebra de uma conta. Tá? Aqui nós estamos na equação do segundo grau. Se eu simplificar aqui, facilita a minha vida e muito. Tá? Porque senão eu vou ter que trabalhar com números grandes, nesse caso aí, ó, 348, sendo que eu posso minimizar tudo isso daí, ó. Então vai ficar L de x
3 dividido por 3 dá 1. Então, isso daqui vai ficar menos x quadrado mais 180 dividido por 3. Isso daí dá 60. Então, 348 dividido por 3, isso é equivalente a 116. Ok? Pronto. Então, vou trabalhar. Agora eu trabalho com os menores valores. Olha lá, menos x quadrado mais 60x menos 116. Ok. Meu A vale quantos? Tudo de caso. Vale menos 1. Menos 1. menos 1. E o meu B? 60. 100. E o C? Menos Menos 116. Ok. Se 16. meu A é menor que 0, A menor que 0, o que acontece? Cavidade voltada para baixo. Tem concavidade voltada para baixo. Já vamos colocar aqui, ela atinge o valor máximo ou o valor mínimo? Voltada para baixo, esse valor é Máximo. máximo, não é? Então, tem valor máximo. Então, ela tem valor máximo se é voltado para baixo. Até aí, tudo bem? Sim. Delta, discriminante. Que é o delta. B ao quadrado menos 4 que multiplica o A que multiplica o C. Quem que é o B? 60. Vezes A. Quem que é o A? Menos 1. Quem que é o C? Menos 116. Então aqui vai ficar 60 ao quadrado 3.600. Menos com menos dá mais. E mais com menos? Menos 116 vezes 4, isso daqui é equivalente a 464. 3.600 menos 464, isso aqui dá 3.136. Ok? Então, o meu delta, ele é o quê? Maior que zero. Possui duas raízes reais e iguais. Ok? Tudo bem. Então, eu não vou encontrar as raízes. Mas o que vai acontecer então? Aqui eu tenho meu lucro, meu L de X. E aqui eu tenho meu X. Tá? Que são as unidades, tá? As peças. Eu sei que tem duas raízes reais distintas. Ele vai passar lá no menos 116, vai passar lá embaixo. Eu sei que vai acontecer mais ou menos isso. Tá? Então aqui
eu tenho meu lucro máximo, né, que é o meu vértice. Então eu vou encontrar quem? O meu x do vértice. Tudo bem? Ele quer saber lá, ó. Deseja saber quantas unidades precisa vender para obter o lucro máximo. Então ele quer saber quantas unidades eu preciso vender. Então, x do vértice menos b sobre 2a. X do vértice vai ficar menos, quem que é o nosso b? O nosso b é 60. Dividido por 2 vezes a. O nosso a é menos 1. Então vai ficar menos 60 dividido por menos 2. Quantos que dá? Menos com menos dá mais. Então, nesse caso, quantas peças eu preciso vender? Qual que é a alternativa? Letra B. Ficou claro, minha gente? Conseguiram entender? Sim. Sim. O exercício 5. Difícil? Precisava fazer alguma conta no exercício 5? Não. Não. Então, nesse exercício 5, eu preciso analisar o gráfico. Ele fala, um pesquisador analisava duas culturas diferentes com o objetivo de verificar como ocorria a evolução ao longo do tempo do crescimento do número de bactérias presentes em cada uma das culturas. Sob certas condições, esta evolução foi representada no gráfico a seguir. Então, foi dado o gráfico, todas as vezes que eu tenho um gráfico, eu preciso ter um norte de quem que é o meu eixo X está referindo ao quê? Nesse caso, tempo relacionado em minuto. E o meu eixo Y ele está referindo ao número de bactérias. Então, eu vou relacionar tempo com o número de bactérias. Certo? Se eu pegar aqui o 5 aqui, ó, parar aqui, olha lá, 5 minutos está referindo a quantos? 15 bactérias. Então, é o eixo X, a coordenada X relacionada à coordenada Y, ok? É isso que eu preciso ver. Aí qual que é a pergunta? A pergunta é, em que intervalo de tempo o número de bactérias da colônia 2, que é o tracejado, foi maior do que o número de bactérias da colônia 1, que é o em vermelho? Então, foi no intervalo de 0 a 10 minutos? 0 está aqui, 10 minutos está aqui, ó. Então, eu tenho que fazer essa análise aqui, ó. Daqui para lá. Então, vamos lá. A 1 é o vermelho. Ela está acima ou abaixo da colônia 2? Você viu que aqui elas estão no inicial, aqui elas estão juntas, mas o que acontece? Em 5 minutos ela já está acima da colônia 2, sim ou não? Olha lá, em 5 minutos aqui, ó. Ela já está acima, a colônia 2 está passando aqui embaixo. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Olha lá, em 10 minutos, o que acontece? Elas se igualaram. Só que ele fala em que intervalo de tempo o número de bactérias da colônia 2 foi maior que o número da colônia 1. A colônia 1 ela foi maior que a colônia 2 nesse intervalo de tempo de 0 a 10 minutos. Vocês concordam comigo? Sim. Então, é de 0 a 10 minutos que a colônia 2 foi maior? Não, né? Não. Então, já vou excluir a B. O que fala na B? A B ele fala de 10 a 15 minutos.
Então, de 10, nesse caso, elas se igualaram aqui, ó. Certo? Nesse ponto, elas se igualaram. De 10 a 15 minutos. 15 minutos está aqui. Olha lá. A colônia 2, ela foi maior que o número de bactérias da colônia 2 foi maior que o número de bactérias da colônia 1? Olha 2 lá em cima, ó. A colônia 1 aqui embaixo. Foi maior? Foi. Foi, né? Então aqui está ok. Na letra B está ok. Aí eu preciso analisar a C, a D e a E só para ter um norte, para eu ter uma noção se realmente vai ser a B, a resposta B. Então, nós já vimos, já identificamos. Então a B está ok. Vamos ver a C. De 15 a 20. Então, de 15 a 20. O que aconteceu de 15 a 20? 15 a 20, elas se igualaram novamente, só que a colônia 1 está acima, né? Ó. Então, a colônia 2 não está acima da colônia 1. Então, aqui já posso excluir, já é falso, né? Aí na dele fala de 30 a 55 minutos, só que o gráfico não mostrou para nós de 30 a 55 minutos. Eu não posso fazer uma dedução, porque aqui ela estava acima. A colônia 1, depois veio para baixo, depois foi para cima. Aqui eu posso concluir que ela vem para baixo e essa vai para cima? Eu posso concluir isso? Não posso concluir. Por quê? Ele não falou nada no enunciado que ele segue uma sequência. Ele não falou no enunciado, de sim, porque aqui, até no entanto que aqui ele está para cima, a colônia 1, em 10 minutos. Em 5 minutos, modificou, e depois em 5 minutos. Então não foi de 0 a 10 e de 10 a 20 que aconteceu isso. E depois de 20 a 30. Você vê que o intervalo de tempos aqui, eles são diferentes. Aqui eu tenho 10 minutos, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Então, não estão equivalentes os tempos, para eu falar com toda certeza. Não, pela proporção, eles estão... a colônia 1 vai para cima e depois ela vem para baixo. Vai para cima e vem para baixo. Não, porque aqui, no entanto, aqui são 10 minutos e aqui são 5. Então, eu não posso falar para vocês que de 30 a 55 ela está acima ou ela está abaixo, e nem de 55 a 75. Tudo bem? Então, como não deu sequência no gráfico, eu não posso dizer com toda a minha certeza que a D e a E vão estar acima ou abaixo. Então, nesse caso, alternativa letra B, ok? B. Tudo bem? Tudo. Sim. Beleza. Então, nós já vamos para a apostila 10. Apostila 10 é o conceito do que nós já vimos anteriormente, tá? Só que é inequações do primeiro grau. Chama-se inequação do primeiro grau a toda sentença,